Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel. Ânimo zero, hein, rapaziada? Ânimo zero para falar de São Paulo, mas temos aqui um compromisso com vocês de notícias e informações. Eu sei que muitos torcedores estão de saco cheio, não querem nem consumir conteúdo do São Paulo, mas obrigado você que está aqui comigo, acompanhando, querendo saber do time, né? Hoje a gente vê algumas pessoas que não criticavam e começam a fazer um certo protesto com a diretoria, com os jogadores, com o treinador. E é algo que a gente vinha alertando desde o ano passado. Falando aqui do trabalho do treinador, o time que não tem padrão tático. E ontem, o time aí que subiu da Série B, o Mirassol, a gente viu que tem esquema, né? Que tem uma proposta de jogo, tem um elenco muito inferior ao nosso e conseguiu se impor e jogar. Então ontem, mais uma vez, né, provado que a questão de treinador, a questão de trabalho influencia muito quando você tem um grupo na mão, né? Então São Paulo tem um grupo que você pode entregar mais do que você vem jogando desde o ano passado. A gente vinha falando aqui, né? E o detalhe também é que o São Paulo deve dar de 10 a 12 dias de folga para esse elenco, né? Para esse elenco, com aval também do treinador, né? Nesse momento aí que vai ter jogos do Super Mundial. E é engraçado que o São Paulo tá fora da competição, não joga nada, e o tempo que tem para você focar, preparar melhor os jogadores para voltar bem pro Brasileirão, e você vai ter 12 dias de folga. É inacreditável, cara. É inacreditável. Então, tem momentos que você tem que parar, refletir e falar, mano, agora é momento de se fechar, de se unir e trabalhar para sair dessa situação. E os caras estão pouco se importando, essa é a realidade. Se o time tivesse voando, jogando muito, bem classificado no Brasileirão, jogando demais, aí beleza, você dá uma folguinha pro time, mas não é o caso, tá, rapaziada? E falando em folga também, né, e lesões no São Paulo, quero mostrar para vocês aqui essa imagem que o São Paulo publicou hoje. Vou clicar aqui nas fotos. O elenco se reapresentou hoje, tá? Preparação para o duelo contra o Tadieres pela Libertadores. Daqui uma foto do Bobadilla, uma foto aqui do Rian Francisco, aqui o Alves, né? E aqui o goleiro Yang treinando também. Se você for reparar, o Yang é um goleiro, né? E aparentemente nessa imagem, o Yang ele está treinando na linha, né? Isso é o que mostra, porque tá sem luva, né, cara? Jogando ali fora da posição do gol. Então mostra aqui para nós que hoje o goleiro Yang treinou na linha. Isso deve ser por conta dos desfalques do São Paulo, né? Que vem aumentando a cada dia. Já vou trazer a atualização sobre o Oscar. E o São Paulo, o nosso elenco, né? Eu não gosto nem muito de usar essa expressão, tá, pessoal? Vocês conhecem o nosso trabalho aqui, né? Mas eu não gosto de usar muito essa expressão. Mas é o que mostra o nosso elenco hoje, que o elenco tá podre. O elenco do São Paulo tá podre, irmão. Os caras se machucam, demora para voltar e voltam de forma precipitada. Isso foi provado no caso do Lucas Moura, que voltou e já estourou de novo. E o Oscar, que voltou e já estourou de novo. E sem contar que o Oscar, nada me tira da cabeça que essa lesão, ó, vamos atualizar a situação do Oscar aqui para vocês, tá? O São Paulo informou aí que ele foi submetido a exames no dia de hoje, mas graças a Deus não foi detectado nenhuma lesão. Mas ele está com um edema no local e ele ficou em tratamento intensivo no Refis, tá? Então vai ser avaliado aí nos próximos dias. E pelo jeito aí eu acho que nem vai jogar contra o Tadieres, vamos ver, tá? Então, rapaziada, a gente vê que o nosso elenco tá podre, mano. O Oscar voltou de forma talvez antecipada também. E colocaram o Oscar para jogar um jogo de volante, que você tem que exigir um pouco mais ali da marcação, da parte física. Você tem que ter mais intensidade, mais pegada. E o cara jogou 90 minutos em um gramado pesado contra o Náutico. Um jogo que já estava praticamente definido. Você não precisava forçar tanto o jogador. Sendo que você tem o Luan ali à disposição, o próprio Negruti, tem o Bobadilla, que estavam à disposição, mas o treinador não coloca para jogo, né? Então o Oscar,
E o detalhe, ontem na transmissão falaram para o repórter de campo que ele saiu por conta controle de carga. Controle de carga. Só que agora a gente vê que foi detectado um edema no atleta. Então, cara, certamente o Oscar já estava sentindo ontem e pediu para sair do jogo. Então é isso. Então, para você ver, passaram informação errada na transmissão para todo o Brasil. Que beleza, né, mano? Que beleza, que maravilha. Esse é o São Paulo, que a gente critica e tem gente que passa pano e defende, né? Mas tá aí, o Oscar, outro problema aí para o São Paulo. Henrique Carmo, por outro lado, deve aparecer na partida contra o Tadieres na Libertadores. E também estava cotado para aparecer ontem no jogo e não estava também, né? Então, rapaziada, a situação no São Paulo aí, ó, é jogador lesionado, folga para os guerreiros, é um momento que você teria que avaliar se de fato é necessário e é devido essas férias, essas folgas. Cara, é inacreditável. E o detalhe também que chegou uma proposta na mesa do São Paulo para o jovem da base de 16 anos, o Ângelo, lateral direito, muito bom de bola, promissor. Uma proposta lá da França. E está na mesa do São Paulo. O São Paulo está avaliando se vende ou não. E a tendência é que o Ângelo será vendido. Valores de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros para o jogador. E ele só sairia do São Paulo após completar 18 anos, porque não pode sair agora. Então, se você for olhar, é aqui mais ou menos 32 milhões de reais pelo lateral direito, tá? E o detalhe, que esses 2 milhões de euros fixos, né, um pouco mais de 10 milhões, a gente não pode contar com isso, porque o jogador ele vai precisar atingir metas, ele vai ter que jogar bem, vai ter que ter um volume de jogo, uma quantidade de jogos. Então esse valor você não conta. Então a realidade são 32 milhões. E o São Paulo é bem capaz de vender esse jogador. E se você for reparar também, o Sport, né, que não é nenhum clube que revela muitos jogadores, não se destaca no cenário internacional referente a transferências de jogadores, estão para vender lá um jogador de 17 anos, se eu não estiver enganado, por 10 milhões de euros. Olha a diferença, cara. Como que o Sport Recife consegue vender um jovem por 10 milhões e o São Paulo vendendo por 5? Cara, tem algo de errado. Não tá certo isso, cara. Não tá certo. E a gente vem aqui, bate na tecla, reclama da gestão, da diretoria que faz um trabalho patético. Olha o nosso elenco hoje, agora, como que tá a situação. O nosso time treinando com um goleiro para completar um time na linha. É inacreditável, não tem jogador na base não para completar? Não dá para você subir ali um lateral para você observar, sendo que você tem 3, Igor Felisberto, o próprio Ângelo que estamos falando, o Mike também, para colocar no lugar ali de um Ferrarese que está improvisado, de um Cedric que joga de ponta. Cara, tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. O São Paulo tem 3 bons laterais na base, 3 bons laterais, e liberou Moreira. O Igor Vinícius está machucado, já está um tempo aí também, e não tem mais notícia do Igor Vinícius também, não tem mais, né? Não que faça falta. E o São Paulo prefere renovar com um veterano por mais 3 anos e prefere improvisar um zagueiro na lateral. E você tem 3 jogadores na base que jogam bem. Hoje, um clube devendo quase 1 bi, onde você precisa colocar os seus jogadores no cenário para poder vender e valorizar o seu ativo, você não faz isso, cara. E você dá espaço para veterano, para jogador improvisado. O time que precisa vender tá fazendo tudo errado, irmão. Tá vendendo tudo errado. Então essa proposta para o Ângelo aí é bem capaz que aconteça, que o São Paulo venda, tá? A proposta já está oficializada. Essa é a realidade aí para vocês, tá, rapaziada? E também surgiram algumas informações que até me preocupam um pouquinho também, que estão começando a oferecer vários volantes para o São Paulo. Agora o nome da vez é o Jair, o volante Jair sendo oferecido e tal, e parece que até empresários do atleta também não gostaram muito dessa decisão de oferecer o jogador no mercado e tal, e não completou ainda 7 jogos no Brasileirão. E o Jair, que é um volante, está sendo oferecido para o São Paulo. Eu não tenho informação até que ponto o São Paulo tem interesse no atleta, mas tem também a questão do Ilharão também, que está sendo oferecido para o São Paulo. Ofereceram uma vez e voltou de novo à tona a notícia de o Ilharão
sendo oferecido. Daí eu parei para pensar, falei assim, cara, o São Paulo deve vender alguém aí. Porque como que tá aparecendo muitos volantes agora, jogador de meio de campo, sendo que não é muito a nossa prioridade? Ou tá azedando a situação do Marcos Antônio. Pode ser que o Marcos Antônio não renove, né? Fica essa dúvida. O Belmonte garantiu que vai ficar com o cara. Garantiu. Mas garantiu também o Caio Paulista, que deu o que deu. Então tem muita coisa errada acontecendo, rapaziada. Olha, mano, dá até de desgosto que tá acontecendo no São Paulo. A falta de profissionalismo. É muita coisa errada, cara. É muita coisa errada. É além das 4 linhas, tá? Além das 4 linhas. E a gente vem sempre pontuando com vocês, falando das coisas do São Paulo, né? Então, infelizmente, hoje, um vídeo que a gente traz para vocês, que não tem grandes notícias boas do São Paulo, não tem. E o pessoal ainda fica bravo com a gente, pô, Tecla, só fala mal, só notícia ruim, como se a culpa fosse nossa. Cara, é triste, rapaziada. É triste o que vem se tornando o São Paulo e a tendência é piorar. Das mãos desses caras, a tendência é piorar. O senhor Casares, ele não vai sair do São Paulo. Não adianta a gente fazer pressão para ele largar o São Paulo, porque isso não vai acontecer. A gente pode fazer uma pressão para ele para tirar os conselheiros que têm cargo no futebol do São Paulo. E isso a gente pode fazer. Pressionar para ele tirar o senhor Carlos Belmonte da diretoria de futebol. Mas isso não vai acontecer também. Porque o Belmonte é um nome forte na política do São Paulo ao lado do Casares. Isso não vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa, cara, para tirar o Casares da zona de conforto. O problema hoje é que a gente fala de jogador, treinador, fala da diretoria. A gente tem que focar no presidente, porque é ele que manda, ele que dá a canetada. Enquanto ninguém pressionar o Casares, eu vejo algumas pessoas hoje fazer protesto e tal, reclamar do futebol do São Paulo, da diretoria, mas eu não vejo citar o nome do Casares, cara. Por quê? Por que não cita o Casares? Cita Belmonte, cita Muricy, cita Zubeldia, o elenco, mas pula o Casares. Pula o Casares. Cara, tá difícil, rapaziada. A gente vê que tem uma divisão, né? Não, isso aqui a gente não critica, a gente segura, tem essas coisas, infelizmente. Bom, quero desejar para vocês aí uma excelente semana. Desculpa aí o vídeo, mas só notícias ruins, só notícias péssimas para vocês, tá? Tamo junto, esse é o vídeo, um abração, valeu!